Mercadológico. 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 Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Mercadológico. Eu sou Humberta Carvalho e essa é uma produção em áudio e vídeo do Senac Goiás e um oferecimento do Sistema Fecomércio. Aqui você vai aprender tudo sobre o mundo dos negócios, da inovação, do empreendedorismo e da transformação digital nas áreas de gestão, tecnologia, gastronomia, saúde, beleza, moda e da capacitação profissional. Você também vai conhecer casos de sucesso e as tendências dessas áreas para se inspirar e alavancar a sua carreira e o seu negócio. Tudo isso, claro, sempre de uma forma bem leve e bem descomplicada. Você que nos acompanha pelo Spotify, Google Podcasts ou plataformas de streaming, segue o nosso podcast, avalia, compartilha com as pessoas que você gosta. E nós também estamos no YouTube, no canal do Senac Goiás. Segue o nosso canal, ativa as notificações e deixa aí a sua opinião pra gente nos comentários, tá certo? O episódio de hoje é para você que deseja otimizar o seu comercial com soluções práticas e inovadoras para alavancar as suas vendas, principalmente dentro do mercado agro. Independente do tamanho da sua empresa, eu tenho certeza de que ao final desse episódio você vai estar cheio de ideias e insights para aplicar hoje mesmo. Por isso, continua com a gente até o final. Para nós falarmos sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no nosso estúdio o Lucas Felipe Carvalho Rodrigues, ele que é diretor da Rowan Marketing. Lucas, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente hoje para compartilhar seu conhecimento. Humberto, eu que agradeço, vai ser uma oportunidade. É um assunto que eu gosto de falar, é a minha vida, é o que eu vivo hoje. A Rowan, eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa para contribuir, tanto de informação, de novidade, de muitas tendências que estão acontecendo. Bacana. E conta pra gente, começa contando pra gente o que é a Rowan, o que a Rowan faz, como que ela chegou no mercado. A Rowan, ela nasceu há 15 anos atrás. Hoje é uma empresa de médio porte, o total da equipe são 60 profissionais. Ela começou para atender a Federação da Agricultura, onde a gente vendia anúncio de revista. Então existia a revista e a gente pegava uma mídia hoje assim, que ela ainda existe, mas não é tão impactante como antigamente. Antes era de extrema relevância. E a gente entrou para fazer o anúncio, chegava aí, era eu, né, o Helder também, vendendo, correndo atrás. E aí você se pegava numa situação onde tinha que produzir a arte. Aí nesse momento nasceu a Rowan, porque você vendia o espaço da visita, do anúncio, e ela falava, e aí a arte? Aí foi quando a gente começou a entrar com uma agência de publicidade. Então a gente pegou todo o ciclo aí, hoje ela é 360. Mídia off, mídia digital, agora a produção audiovisual e todo o 360 do marketing. E você disse no início que é a sua vida, esse assunto é a sua vida, é o que você vive. E você vem dessa área, você é de outra área, como que é? A minha área é tecnologia, foi uma área de especialização, a minha área de formação. Mas a minha vida foi sem publicidade. Então, a gente integrou tecnologia à publicidade. Tecnologia foi o grande diferencial da Rowan Marketing. Ela deixou de ser uma agência de publicidade para entrar com uma agência tecnológica, trazendo e mensurando resultado. Então, é a soma dos dois. E a gente vive isso, né? Exatamente o assunto. E qual que é o papel da tecnologia hoje, a função da tecnologia hoje nos atendimentos de vocês? Tecnologia. Não existe um cliente nosso hoje que ele não tenha dentro do pacote, dentro do trabalho dele, tecnologia. É fundamental. É algo assim que você está... No dia a dia o cliente está falando, você viu essa ferramenta nova? Você viu esse recurso novo? Você cria esse hábito. Hoje a gente está em vários segmentos. A gente começou no agronegócio, mas a gente está em diversos segmentos. Então tecnologia ela faz parte, principalmente no departamento que a gente mais trabalha, que é o departamento comercial. Então a tecnologia ela ajuda muito nesse processo. Ela foi o grande diferencial do nosso negócio e é onde a gente mais investe. A gente tem um departamento só para isso, tecnologia e inovação. E é bacana você falar que hoje vocês atuam em diversas áreas, porque hoje a Rowan é uma referência, né, no atendimento a empresas do agronegócio, mas vocês atendem outras áreas. E é interessante porque quem está nos ouvindo aqui hoje tem um negócio de qualquer área, vai aproveitar tudo que a gente falar aqui hoje, né? Com toda certeza. O agronegócio, a gente entra nesse assunto porque é o nosso berço, mas hoje a gente atende imobiliária, a gente atende segmento da saúde. Eu acho que todos os segmentos a gente atua, desde o varejo até o atacado, o B2B. Então, para qualquer coisa que a gente for conversar aqui, vai somar muito, muito mesmo,
principalmente para quem está preocupado ali, procurando melhorar a performance comercial. Bacana. Então, se você tem um negócio, um pequeno negócio, está nos ouvindo, né? Já aproveita aí papel e caneta na mão, porque vai sair desse episódio com muitas ideias, muitos insights para melhorar aí e potencializar o comercial da sua empresa, né? E Lucas, quais soluções tecnológicas tem no mercado hoje para o comercial? Quais vocês oferecem? O que o empresário, o pequeno empreendedor, o microempresário, ele tem de soluções à disposição para melhorar o comercial dele? A principal dor hoje do empreendedor, no geral, na hora que ele está olhando ali o departamento comercial, que ele é metrificar. Ele entender assim, poxa, eu estava vendendo e agora nesse mês eu já não consigo vender, por quê? Então, muito do que gerar só a demanda, que é um dever do marketing gerar a demanda, é você conseguir criar processos ali dentro para você metrificar e gerar resultado é muito importante. E o mercado vem se especializando muito nisso. Dentro de uma empresa, quando você abre uma empresa, a primeira coisa que você monta é um RP, que é o sistema para emitir nota, cuidar do contábil, cuidar do fiscal. A segunda é o CRM, que é o sistema de gestão do time comercial, da carteira. A parte mais importante de um negócio é a sua carteira de clientes. Então, como gerir ela? Você tem um sistema, você tem tecnologias por conta disso, automações que vão te ajudar a você não perder, positivar sempre a sua carteira. Então, tecnologia para o comercial hoje, ela começou a ser algo que está vindo muito forte, muito necessária, justamente para você não ter mais espaço para errar. Você precisa vender, a margem é menor, você tem muito concorrente, então você precisa trazer dentro do negócio. E embora você tenha essa expertise em atender empresas de diversos segmentos, o berço de vocês, como você bem disse, é o agro, então a gente quer explorar bastante esse tema aqui hoje. E eu queria começar entendendo assim, qual que é a diferença que você percebe entre o cliente que é da cidade e o cliente, entre aspas, do campo, aquele produtor rural, aquele vendedor de sementes, enfim, os clientes voltados para o mundo do agronegócio. No agronegócio, é um dos segmentos assim, que a gente é mais grato. É um segmento muito bonito. Você trabalha ali nutrição animal, indústria de nutrição, indústria de defensivos. Você tem o próprio produtor. Qual que é a diferença? A principal diferença é o fio do bigode. O agronegócio, quando você não erra, ele trabalha por confiança. Se você faz bem se você ganha o espaço para fazer bem você tem espaço para fazer bem vários. Então, um indica para o outro. Então, normalmente, quando a gente recebe uma indicação, no agronegócio mesmo, a gente trabalha, o método nosso de prospecção é a indicação. Normalmente é assim, poxa, é a rua que te atende, então ela vai me atender também. Não tem um segundo termo. Então, a grande diferença é essa. Na cidade é um pouquinho diferente, porque você tem várias opções. Então, você tem várias opções, você está pensando, você pode falar assim, vou testar essa aqui, vou testar aquela ali. Então, você perde um pouco esse fio do bigode, essa fidelização. Eu acho que a maior diferença para quem cuida do agronegócio é essa. É você ter a fidelidade. E é a maior dificuldade também para entrar. Uma empresa de nutrição que está há muito tempo, onde você tem muitos produtores rurais fiéis, uma nova indústria sofre muito para entrar. Então, o fio do bigode é a fidelização. É a fidelização. E vocês têm clientes de Quantos anos tem a Rô? A Rô tem 15 anos e a gente tem clientes... A Federação da Agricultura, por exemplo, é cliente nossa. Desde quando começou, né, a gente abriu o CNPJ. A gente tem clientes, igual a Lima Animal Nutrition, que está conosco há 14 anos. Então, assim, são clientes fiéis que estão ali, que têm todas as necessidades. Constantemente a gente está atualizando, trabalhando e aprimorando para eles. Bacana, é isso aí, hein? Falando em comercial, o Senac Goiás oferece o curso de excelência em vendas para você que deseja aprimorar o seu atendimento e ter mais chances de fechar negócios. Neste curso, você vai aprender com professores capacitados e de mercado e já sair aplicando todo o conhecimento adquirido em sala de aula. Quer saber mais sobre essa formação? Acesse o site go.senac.br e confira as turmas disponíveis na unidade mais perto de você. E Lucas, falando em tecnologia, né? Quais as mudanças que a tecnologia trouxe para os comerciais das empresas, especificamente das empresas agro? O primeiro passo quando a gente fala do departamento comercial, a gente pensa no vendedor.
Sim. Então o vendedor Às vezes o comercial de uma empresa é um vendedor. é um vendedor, às vezes é o próprio dono, mas onde está essa venda? O vendedor às vezes tem um caderninho, ele está ali anotando, ele está agendando, poxa, liguei para esse cliente, falei, esse aqui é cliente meu. Então o vendedor aprende a tirar pedido, aprende a cuidar daquela carteira dele. A tecnologia ela veio para falar assim, não, peraí, vamos tirar o caderninho, vamos sistematizar. Para quê? Para a gente conseguir falar assim, poxa, você fez a venda disso aqui, oferece isso aqui também. Faz tanto tempo que você não liga para esse cliente, vamos entrar em contato com ele? Então a tecnologia veio para positivar e aumentar a sua recorrência. Qual que é a grande questão de uma empresa a médio prazo? Você tem muita demanda, muita prospecção, muito cliente chegando. Então, muito cliente curioso. E aí, o vendedor vai focar em quem? Em quem ele cuida, daquele que já é cliente dele. E às vezes ele não dá atenção para o novo cliente. Então, o CRM, as tecnologias no geral, ela veio para dar essa performance, para mostrar até mesmo para a diretoria, olha, está na hora de colocar mais um vendedor. Está na hora de equipar. Um segundo ponto importante que a tecnologia trouxe. Ela tirou essa dependência do vendedor-cliente. Não, eu consigo ter uma noção, se o vendedor sai, por exemplo, a pasta continua com a empresa. Então eu consigo pôr um outro vendedor para operar. Então o vendedor parou de trabalhar, não está operando naquele momento, eu posso trocar ele, colocar outro e eu não perco faturamento. Não há perda de faturamento, que é a parte mais importante de um departamento comercial. E, por fim, o pós-venda. Você ter noção e saber qual que é o atendimento, como que está, avaliar o seu time de vendas. Estou sendo bem atendido? Ah, você não compra mais da gente, por qual motivo? Então, tudo isso a tecnologia trouxe de uma maneira automatizada que você, em métricas, consegue acompanhar o desempenho do seu time. Que bacana. E você já citou para gente que o cliente do agronegócio, ele é um cliente fiel. Isso nos leva a entender que ele é um cliente conservador também. O agronegócio, existe uma diferença de ideologia que a gente tem, a Rua ela conseguiu desbravar esse paradigma, que é o seguinte, a tecnologia nasce no agro. Como ela movimenta o país, tudo, hoje você tem satélites. Aí vou dar um exemplo de algo bem simples, eu vou fazer o seguro de uma lavoura. A seguradora tem um satélite que olha para ver se você fez o plantio na data certa, para ver se ela vai cobrir ou não em caso de algum problema. Então você tem, a tecnologia de ponta está nele. Hoje você já tem irrigação via drone e tudo. O que acontece no geral é que às vezes a capital, às vezes algumas pessoas da capital não conseguem entender o modelo de negócio. A tecnologia está lá, eles precisam da tecnologia, eles vivem disso. É um público mais sóbrio na decisão, na hora que ele vai tomar a decisão de conversa, falar assim, não, eu vou optar por isso, ele está falando de algo muito sério. Por exemplo, eu vou trocar minha nutrição animal. Poxa, e se o meu boi não der arroba, eu levo prejuízo. Um prejuízo aí de um rebanho, você está na casa dos 100 mil, 300 mil. Lavoura, e se minha lavoura não der certo com esse defensivo? O risco é muito alto. Então, eles estudam muito para tomar aquela decisão. Seja para qualquer tipo de fornecedor. Ele sempre vai pensar, poxa, como isso aqui vai ser interessante. Uma grande indústria de nutrição, se ela pega um marketing não muito especializado, ela apanha muito. Até explicar o que é uma vaca holandesa, até que explicar que Norte trabalha mais Nelore, para bovino de corte, ela é mais técnica. Então, acaba que dentro da agência a gente tem zootecnista, a gente tem agrônomos justamente para fazer algo bem especializado. Bacana. E isso falando em grandes negócios do mundo agro. E os pequenos e microempresários desse ramo, eles ainda têm algum tipo de resistência a essas novas tecnologias dentro do comercial? Justamente, talvez por esse conservadorismo, por esse modelo de negócio que seja um pouco mais fechado? Normalmente, antigamente, e aí a gente vai citar dois paralelos interessantes, a pessoa estava começando, né, um pequeno empresário falou assim, poxa, eu vou começar aqui. Ele definia quais eram as fazendas que ele ia e ele ia fazer a visita externa. O que acontece é que agora ele consegue, através do marketing digital, através da mídia, gastar muito menos e alcançar as mesmas pessoas com a mesma informação. Então, eles vieram atrás. Eles foram os primeiros a falar assim, poxa, eu preciso disso, porque eu não tenho o mesmo recurso financeiro que a grande. Bacana. Eu não consigo chegar lá, então, assim, eu vou gastar muito mais
e vou brigar com aquele grande, sendo que eu posso pedir para ele vir e fazer algo especial para aquela pessoa, para aquele produtor rural. Então, os pequenos e os médios foram os primeiros a trazer esse volume, tudo, do marketing focado para comercial. Interessante, porque normalmente a gente pensa que é o contrário, né? O que o grande fez? O grande ele fez posicionamento. Um exemplo assim muito clássico que a gente viu acontecendo. A gente trabalhava marketing digital para algumas empresas, pegava R$400, 300, para pegar R$400 para colocar ali, eles faziam DBO, que era 5 mil, que é um anúncio de revista, mas por R$500 no Facebook era muito sofrido, porque eles não entendiam aquilo. E aí, de repente, veio uma grande marca, né? E ela falou assim, não, eu vou fazer. Nesse momento, na hora que ela fez, todo mundo veio fazendo. Falou, poxa, se ela está fazendo, eu preciso fazer também. Então, o segundo, o terceiro veio trazendo todo mundo. Hoje, os pequenos já falam assim, poxa, o primeiro lugar que eu vou é no tal do digital. Porque o melhor custo-benefício para mim, o pequeno empreendedor que está começando, o primeiro passo é o digital. É o melhor custo-benefício. Depois ele vai para as mídias tradicionais. Porque só o boca a boca hoje já não permite mais. Até porque você tem que ter indicação, tem que ter essa fidelização, como a gente falou. Então, para você conseguir essa entrada, é um pouquinho mais lenta nesse segmento. E os clientes estão lá. O pessoal Todos estão lá. compra a parte industrial, da parte de ração, toda essa... O produtor rural está lá. O dono da indústria está lá. O compras da indústria está lá. A mídia hoje mais comum desse segmento é o Facebook, não é o Instagram. Facebook é uma mídia que, quando a gente faz campanha para produtor, tanto pecuarista como agricultor, ele sempre está batendo muito forte, assim, é onde tem maior recurso. E se você parar para pensar, todo lugar você tem internet, todo mundo tem um celular, então eles têm acesso. Existia realmente no início, fala assim, poxa, o produtor não está lá, o pecuarista não está, mas está. No digital pode investir nesse segmento que eles vão ver a mensagem. Se você tiver uma boa mensagem, você vai conseguir falar com eles. Bacana. É isso aí. E aí, tá curtindo o nosso episódio de hoje? Tá aprendendo muito? Muito? Se você tem um pequeno negócio, eu tenho certeza de que você vai sair desse episódio cheio de ideias e insights para já começar a aplicar no seu comercial e a ter mais resultados agora mesmo. Então, segue o nosso podcast, avalie, a sua avaliação é importante para nós, compartilhe com as pessoas que você gosta, com seus amigos, colegas, conhecidos dessa área, e nós também estamos no YouTube, no canal do Senac Goiás. Então segue o nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e deixa a sua opinião para nós nos comentários, tá certo? Lucas, e como tem sido a questão dos algoritmos? Eles têm sido assertivos para o empresário desse ramo no sentido de tomada de decisão, de medir os resultados, de entender para que lado que ele deve seguir no seu comercial? Quando eu trabalho algoritmo, eu vou falar sempre do marketing digital. O marketing digital, esse foi o grande diferencial. Eu consigo trabalhar métricas. Então, dentro da métrica de venda, eu trabalho dentro do CRM, métrica de alcance de público dentro do marketing digital. O algoritmo, para esse público, ele é excelente. Para qualquer segmento hoje, é raro você achar, até hoje, no período que começou o marketing digital, que eu vou falar assim que na pandemia acelerou, mas 2016 ali já estava rodando muito forte, eu encontrei nenhum segmento que não tenha o público na internet. Basta você saber direcionar bem. O algoritmo ajuda bastante. É diferente agora em relação a antigamente, porque antigamente a entrega era maior. Então o algoritmo te ajudava muito bem na hora que você fala assim, poxa, eu tenho clientes que têm interesse em Nelore. Uma coisa bem simples, interesse na raça Nelore. Ele entregava para mais pessoas. Hoje não. Hoje, se você usa uma segmentação muito curta nesse sentido, ele fala, tudo bem, eu vou pegar essas pessoas, mas são menos, porque tem muita competição. Como o digital, depois da pandemia, ele acelerou demais. Então, existe uma competição muito alta. E o algoritmo, sabendo ser utilizado, ele é muito importante ali no negócio, você consegue chegar no público. Então, tem que saber utilizar. E investir no digital é para o pequeno produtor? Produtor não, para o pequeno empresário do agronegócio. Com toda certeza, é o primeiro passo. Eu acho que qualquer negócio, e aí eu não falo só do agro, qualquer negócio, a pessoa criou o nome, já olha se tem um registro de domínio, um .com.br, não faça só .com.br, e já olha se tem Instagram e Facebook disponível, se já tem um arroba. É o primeiro passo. Porque é a mídia mais acessível. É a mídia mais acessível e a mais focada.
A gente vai entrar num segundo momento, na hora que a empresa começa a crescer, que a mídia digital por si só ela não justifica tanto. Você precisa trazer outro tipo de posicionamento. Aí você vem com a mídia off escalando. Então, a mídia digital ela é uma das mídias do marketing, né? E ela, para o pequeno, ela trouxe uma autonomia. Eu acho que a palavra principal é autonomia. Eu não preciso ter uma agência, eu não preciso ter um grande conhecimento. Não, com o digital você começa seu negócio. Se você não tem o boca a boca, que é o tradicional, já chega, né? Chega só de você oferecer seu produto, chega aquele cliente interessado. E é interessante porque a gente está falando de pequenos e micronegócios, mas é interessante a gente falar também que os grandes negócios, né, do agronegócio, e esse ramo é onde estão uma das maiores empresas, né, do Brasil, elas também usam essas estratégias que a gente está falando, só que com um objetivo um pouco diferente, é isso mesmo? Com toda certeza. A mídia digital, e é importante falar, o marketing digital, como eu falei no início, ela é uma mídia. Então eu tenho a mídia de TV, a mídia de rádio e a mídia de internet. Aí dentro da internet eu tenho o Google, eu tenho o grupo Meta, né, que é o Facebook, Instagram, agora tem TikTok e por aí vai. O grande, ele vai trabalhar mais posicionamento de marca. Se eu não estou já naquela fase da sobrevivência, meu departamento comercial, ele está bem definido, eu tenho uma carteira, eu já sou bem posicionado. Poxa, vou citar um nome, Tortuga. Quando todo mundo sabe quem que é nesse segmento. Quem mexe com nutrição animal, qualquer fazendeiro nasceu, já sabe o que é uma Tortuga. John Deere, né, New Holland, são grandes marcas que ela tem um posicionamento muito forte. Então, nesse momento, ela vai fazer um marketing mais focado para se posicionar. Qualquer outro lugar que você tem grandes oportunidades de negócio, já saindo um pouquinho do digital. Feiras. Esse semestre agora é o semestre das feiras. Então, Tecno Show, vai ver AgroTeams, Agro Brasília, Bahia Farm Show, tem Agro Rosário. Então, esse semestre é o semestre das feiras, que são o maior local que você vai fazer negócio. É onde você está ali, os produtores estão lá, todo mundo está passando, é onde gira muito dinheiro, gira muito negócio. Tecno Show, se eu não sei, fechou acima de bilhões. Uma semana de negócio. Então, é muito importante quando você começa a sair, se posicionar no mercado, você já começar a pensar em outras estratégias. Pô, eu preciso me posicionar. Feiras é uma boa estratégia. Vir com ações, eventos, uma mídia, dependendo da TV, rádio, muito importante também. Então, todos fazem. O grande faz, o pequeno faz. A diferença é que o pequeno vai fazer para vender. O grande vai fazer para se posicionar. Bacana. E você poderia contar para a gente algum exemplo, algum caso de uma nova tecnologia de comunicação que foi aplicada a um dos seus clientes, trouxe um resultado bacana? Tem alguma história legal para compartilhar? Bastante. A gente vive um processo bem interessante. Eu vou citar um exemplo de um cliente. Que ele é uma revenda de uma grande indústria de semente de milho, genética. E aí ele virou uma franquia, né? Eu usei o termo errado, ele é uma franquia lá em Mato Grosso. E ela falou assim, olha, pelo IBGE você tem tantos produtores aí de milho. Pronto, é só você vender. Eu falei, mas cadê esse pessoal? Ele falou, não, tá aí, corre. E você tem só até agora para vender, porque depois entra a safrinha, você já não vende mais. Você só tem que vender na safra. E aí ele falou, você se sentiu perdido. Aí a gente entrou, começou a fazer simplesmente marketing digital, impulsionando Facebook, Instagram, fazendo campanha, e nesse momento ele conseguiu chegar no público dele e efetivar ali o resultado. Então, com uma estratégia muito diferente do que ele pegar e falar assim, poxa, eu vou visitar. Onde ele estava, a distância, se ele fosse visitar, não dava para fechar o mês. Porque é complicado. Se a gente está falando de agronegócio, a distância é muito grande. Você vai visitar um cliente por dia. Se eu tenho 100, 30 dias, já visitou 30. Justamente pela complexidade de localização. E fora o risco de chegar lá, você não encontrar quem toma a decisão. Então a gente trabalhou, intensificou uma campanha muito forte ali na região. Não se podia fazer off, porque a empresa é muito grande e off é para posicionamento dela. Então ele falou assim, não, eu vou trabalhar o digital, focado aqui para minha unidade, e conseguiu chegar no resultado que ele queria. Isso usando tecnologia, um bom atendimento, não adianta só fazer a tecnologia, aí a gente entra dentro do processo comercial.
ensinando a fazer um bom atendimento, atendendo rápido. Produtor rural, ele no horário comercial, ele vai estar ali dentro da fazenda. Se ele não for de investimento, se ele for ali dentro da operação mesmo, você vai conversar com ele antes das 6 da manhã, no horário do almoço e à noite, a partir das 5, até umas 6h30, 7 horas. Porque a partir disso, é os únicos horários que você tem de acesso a ele. O restante ele está ocupado na operação dele. Então, saber encaixar essa realidade é imprescindível. Imprescindível. Esse é um exemplo muito bom que eu gosto de falar. E um outro que eu gosto de falar num segmento à parte, se permite, que é o imobiliário, foi na pandemia. Na pandemia, a gente atendeu um cliente, atende esse cliente até hoje, que ele estava em Manaus. E eu não sei se você lembra, Manaus estava numa situação muito difícil. Uma situação muito trágica, muito difícil. E ele tinha uma imobiliária com 100 corretores, se viu com toda a operação dele parada. Toda a operação dele parou. Então os corretores foram para casa, não podia sair, ninguém vende, todo mundo com medo de comprar casa. Todo mundo vende, ele trabalha com lançamento, todo mundo com medo. Aí qual que foi a solução? Ele entrou em contato com a gente, viu, começou a conversar. E aí ele falou assim, olha, ouviu todo, num feriado, a gente conversou com ele assim um dia, no outro dia ele foi nas construtoras da região e falou assim, olha, alguma coisa a gente tem que fazer, porque eu não posso ficar em casa, eu tenho custo, né? Todo mundo ali eu preciso fazer. Ele conseguiu uma boa negociação, então partiu dele primeiro. E nessas construtoras, pegou os melhores produtos, foi na época a Caixa estava dando um suporte também, dando uma facilidade, pegou isso aí e fez um showroom online. Ele pegou no período da manhã, começava às 5 da manhã, ele colocava 10 corretores e abriu o feirão de negócios. A empresa chama City Imobiliário. Então, feirão de negócios da City Imobiliário. O cliente entrava no Zoom e começava a falar com o corretor, como se eu estivesse ali no showroom conversando, se eu estivesse conversando ali direto com o corretor. E ele acompanhando. Tirava os 10, na parte da 10 da tarde colocava mais 10, chegava os clientes, ele atendia, e à noite. Ele fez isso durante a pandemia. Quando de repente esse cliente sumiu, assim, ele começou esse processo aí, ele sumiu, e a gente tentava falar com ele, não conseguia, via que ele estava atendendo dentro do sistema, e eu falei, gente, mas não consigo falar com o cliente. Aí ele chamou e falou assim, olha, o que eu faturei no período que eu comecei, em 15 dias, eu não faturei no ano desse mês, esse ano. Então, ele abordou, ele focou, ele viu a necessidade, ele viu o que precisava resolver, pôs a tecnologia a favor dele, eu tenho Meet, eu tenho Zoom, eu tenho videoconferência, eu preciso resolver. Entrou, colocou um CRM, colocou os corretores ali num processo comercial e conseguiu chegar no resultado que ele queria. Então, depende muito, quando a gente começa a entrar dentro do negócio, trazer a tecnologia e agregar a equipe, né? Trazer a equipe, e é uma parte que a gente cuida também. E é interessante você contando isso, porque a gente pensa assim, o mundo é tão tecnológico, todo mundo está ali dentro, e a pandemia, ela escancarou uma outra realidade, né? Que tinha muita gente que não estava dentro desse processo e se viu obrigada a entrar, não só do agro, mas de vários segmentos, né? Sim, a pandemia, ela foi um fator muito assim, acelerou bastante a mídia digital, né? O marketing digital. Muita gente se pegou falando assim, poxa, eu não posso visitar o cliente. Vou dar um exemplo bem simples, essas grandes empresas que vendem, a gente tem um outro exemplo, trabalha fábrica de ração. Ele vendia só em evento. Você vai no evento, vem um produtor, o produtor fala, olha, faz uma fábrica para você, que vai ficar 500 mil, 600 mil reais, a gente monta, faz o galpão, deixa preparadinho, você só compra o núcleo, o insumo e bate. Então você vai economizar muito. O produtor fala, poxa, é um grande negócio. Não tinha evento. Durante a pandemia acabou os eventos. Não tinha evento, não tinha nada. E o que fazer numa operação cara que eles tinham, de uma indústria enorme? Começou o digital. E no digital, o primeiro passo foi se adaptar a essa realidade. Porque o digital, ele traz uma coisa que na hora que todo mundo começar vai ver, ele traz o curioso. É muito fácil eu clicar lá e falar assim, poxa, me liga, eu quero entender esse negócio. Vou clicar, abrir o WhatsApp e falar assim, como é que funciona? Então traz o curioso. E você entender que você vai ter que se dedicar àquele curioso e saber triar isso dentro de um processo comercial onde o vendedor técnico tem que estar focado em realmente quem é o cliente e você conseguir triar o curioso, é que mudou o negócio. Então,
a pandemia acelerou muito isso e as pessoas não estavam preparadas para ter um departamento comercial de competência. Eles não estavam preparados, as pessoas só tiravam pedido. Os vendedores, é uma coisa que a gente falava, não, o vendedor tira pedido. Agora não tem como tirar, as armas acabaram, e aí foi onde desmascarou tudo e foi todo mundo se adaptando. Quem se adaptou rápido conseguiu crescer muito nesse negócio. Que legal. E não tem como a gente falar de tecnologia, comunicação, agência, sem falar aí de uma das profissões do futuro que, na verdade, já está em alta, que é o marketing de influência. Como que tá aí, você que trabalha diretamente com agência, com comunicação, com marketing, com vendas, como que tá esse marketing de influência dentro do agro? Tem um ponto bem interessante em relação a isso, aí eu vou falar um pouquinho antes do marketing de influência. O marketing, ele é muito... A tecnologia, ela bate muito em cima do marketing. Então, tudo que vem de inovação, a primeira coisa é feita ali na publicidade, na propaganda, porque é a linha de ponta, assim, da novidade. A tecnologia chega e é o marketing que dissemina. E aí você se pega, há um tempo atrás, trabalhando marketing de conteúdo. Né? Se a gente falar, e isso há pouco tempo, marketing de conteúdo, e de repente você tem inteligência artificial, você tem um monte de coisa que está ali ajudando, orientando, direcionando, e você começa a ter especialistas que não eram especialistas nessa situação, conseguindo usar a inteligência artificial e conseguindo expressar a sua opinião. Uma coisa que assustou muita gente. Você fala, poxa, quando chegou a mídia digital, assustou a TV. Sim. Quando chegou a mídia digital, assustou a rádio. Agora chegou a inteligência artificial assustando o marketing digital. Gente que vende infoproduto, que tem que saber se colocar, de repente se viu, poxa, tem um sistema aqui que gera algo. Aí o marketing de influência está se usando muito disso e está mudando o mercado nesse sentido. No segmento agro, é muito utilizado, ele só tem que... É muito regionalizado, para ser mais honesto, que é os heróis do agro. Então eu consigo trabalhar aquela pessoa, seja um consultor técnico, um zootecnista de referência da região para trabalhar esse tipo de material. Então como funciona assim na prática? Eu tenho ali na região, e aí falando de pecuária no geral, um zootecnista, ele é muito famoso. Então grandes empresas tentam transformar ele em influência, trazer ele ali dentro de palestra, pôr ele ali em volta, porque se ele fala, quem está em volta, por conta da questão do fio do bigode, do tradicional, da confiança, se ele fala, o produtor assina embaixo. Então acaba que tem muito isso, e aí existe um cuidado em quais empresas vai se trabalhar e tudo mais. Então é uma área que vem crescendo muito. Muita gente está querendo falar assim, poxa, eu preciso desse espaço, eu quero ser um porta-voz para o pecuarista, eu quero ser um porta-voz ali para o produtor rural. E vem expandindo muito nesse sentido. Mas é igual eu falei, no agro você tem que realmente mostrar antes, não basta falar, você tem que mostrar antes de começar a ter uma relevância. Mas tem aí um nicho de mercado. Tem um nicho muito legal que está sendo explorado bastante. Muita gente, inclusive é uma coisa assim que muita gente está falando, poxa, se eu souber falar na internet, eu consigo esse espaço. Então muito pecuarista, muito produtor, muita gente falou, cara, não, eu vou aprender a falar, vou aprender a me expressar para conseguir esse espaço. Porque ele já tem isso, mas regionalizado ali. Ele fala, poxa, eu consigo expandir isso, eu tenho muito a oferecer. Então está acontecendo bastante nesse segmento. Bacana. Lucas, a gente falou aqui de redes, de CRM, e eu queria que você trouxesse aqui para a gente quais são as ferramentas que geram mais resultados, ou talvez as mais famosas, aquela que a pessoa que tem um pequeno negócio e fala assim, não, eu quero realmente inovar aqui no meu negócio, ou se não quero melhorar os meus processos, sistematizar os meus processos e vou recorrer às ferramentas tecnológicas. O que você sugere que tem de melhor aí no mercado para esses empresários? Primeiro passo, sim, eu sugiro, primeiro passo é separar em 3 etapas. Primeira etapa são as ferramentas que geram demanda. Então, são as ferramentas de marketing. Mídia, anúncio pago, Facebook, Google, Meta, newsletter, né, e-mail marketing. Agora está tendo muita automação com WhatsApp. Então, ferramentas que geram demanda. Gerar demanda para o departamento comercial. Para gerar demanda, a segunda etapa é organizar essa demanda dentro de um processo comercial. Eu não posso gerar a demanda e eu não conseguir organizar. Aí, para isso, um bom CRM.
A Ru, ela tem um CRM personalizado, ela produz um CRM para cada cliente. Então, cada cliente tem um modelo de negócio, a gente personaliza para cada negócio. Mas um pequeno empresário, você tem ferramentas como o Trello, por exemplo, que você pode fazer o seu funil de venda, né? O tal do funil de venda. Você monta as etapas ali, a demanda chega ali dentro e o time comercial atende. Uma outra que você consegue organizar, ela é um pouquinho mais arcaica, mas ela é muito boa também, é o Excel. Você pode trabalhar ela em boas planilhas, mas você consegue trabalhar, tem N recursos, depois eu posso pontuar vários, que você pode trabalhar online, que são ferramentas gratuitas. E a terceira é acompanhar esse processo. Não adianta, e aí isso para o empresário, né, para o dono da empresa, não adianta achar que o fato de você implementar a tecnologia, ela vai funcionar sozinha. E as pessoas têm que se adaptar. Existe um processo muito delicado que é o incômodo. Você incomoda isso no início. Eu tenho ali um time que está habituado a trabalhar de um jeito. Aí você vai modificar, gera um incômodo, gera uma insatisfação. Mas a médio prazo, aquilo ali acaba, aquele incômodo acaba e os resultados vêm. E de repente aquilo que nunca se passava a ter na sua cabeça, aquela métrica, é algo que você acompanha em tempo real. É algo que se tornou necessário para o funcionamento da empresa. Então, eu acho que o principal ponto, antes de implementar o sistema, é falar assim, poxa, deixa eu entender meu time comercial. Vai ter 2, 3, uma pessoa. Então, qual que é o processo de venda dela hoje? Tenta adequar dentro de uma tecnologia e sim você vai gerar demanda. Normalmente se faz o contrário. Normalmente a pessoa está tão preocupada em vender que ela fala assim, poxa, abri empresa, preciso faturar, vou vender. E aí começa a investir muito, investir dinheiro, né? Não falo muito, mas investir dinheiro em gerar demanda e não consegue transformar essa demanda em venda. Porque falta o processo e a organização ali dentro no meio. E o acompanhamento. E é interessante você falar isso porque às vezes o pessoal escuta assim, o CRM, pensa já numa super ferramenta que vai gastar super caro, vai gastar muito dinheiro, vai investir muita grana, e na verdade o CRM pode ser um Trello, que é uma ferramenta online gratuita, pode ser um Excel. Sim, uma coisa interessante assim que eu gosto de falar para todo cliente, quando o cliente entra no nosso negócio, a gente fala assim, quanto tempo você está de negócio? Aí fala, tem 1 ano, 2 anos. Quantos clientes você tem ativo? Eu tenho 300, 400, ótimo. Quantos clientes você tem inativo? Aqueles clientes que pararam de comprar? Não sei, mas eu consigo puxar aqui, porque normalmente ele tem dentro do RP essa informação. Então, a partir disso, a gente vai falar, não, vamos trabalhar a sua carteira. O seu vendedor vai cuidar de 300 clientes, ele está o tempo todo ocupado? Não, então sobra tempo. Então vamos trabalhar os clientes inativos, vamos descobrir por que ele não compra mais. Ele está comprando de quem? O que precisa? Se ele tem o interesse de voltar a comprar de você. Eu não precisei gerar demanda, eu não precisei investir em mídia. Só de eu cuidar da minha própria carteira, do cliente que um dia comprou de mim, é muito mais barato. É o primeiro hábito que a gente tenta falar para qualquer empresário. Olha, a sua carteira vale ouro. Ela vale ouro. Em vez de eu ficar preocupado em trazer o novo, o tempo de conversão de um cliente novo é demorado, porque você tem que gerar um negócio que chama confiança. Ele tem que vir, tem que confiar em você, tem que confiar no seu negócio, tem que confiar que vai entregar. O cliente quer seu, não, ele já comprou uma vez. É só entender porque ele não está comprando mais. Muitas vezes é porque o vendedor saiu, o vendedor parou de abordar. Então, o primeiro passo é organizar esse processo e deixar essa carteira bem feita, bem positivada. Positivou ela, aí você vai pensar na segunda etapa, que é gerar o processo. E não precisa de nada complexo, eu não preciso de pensar num sistema caro, eu não preciso de pensar em algo complexo, não. Uma planilha, se você conseguir organizar ela bem feita, com acompanhamento diário, funciona muito bem. Planilha, você vai trabalhar individual. Quero fazer algo um pouquinho maior. O Trello funciona muito bem. O Trello, inclusive, tem até templates que você já pode pular de funil, de etapas, de processo, de tarefa. Então, esse é um passo muito importante, organizar o processo. Depois, pensa em gerar. Bacana. É isso aí, hein? As redes sociais são o novo cartão de visita dos profissionais autônomos e das empresas. Se você quer ter uma presença digital consolidada ou deseja trabalhar gerenciando perfis profissionais e conquistar muitos clientes, vem se profissionalizar com o Senac Goiás. Curso de anúncios estratégicos para Instagram e Facebook, criação de mídias para redes sociais, edição e composição em vídeo, design gráfico para ferramentas digitais, marketing digital e e-commerce e muito mais. Não perca tempo e venha estudar com a instituição de cursos profissionalizantes mais lembrada pelos goianos,
segundo o Prêmio Poplist. Acesse o site go.senac.br e confira as turmas disponíveis na unidade mais próxima de você. Lucas, acabei de falar aqui, né, de cursos do Senac, que a pessoa pode ir lá e aprender isso, porque tem muita gente que acha ainda que é um bicho de 7 cabeças, né? Então a pessoa ela pode aprender a fazer isso, pode ser curiosa, como você bem disse antes, de ir lá, fuçar, descobrir o que isso faz, o que aquilo faz, e ir fazendo passinhos de formiguinha. Mas também existem os profissionais do marketing, da comunicação. Eu sou um profissional dessa, você é um profissional desse, nós trabalhamos, lidamos com sociais, mídias. Então, se tem dificuldade, tem um profissional que pode ajudar também. Não precisa falar, nossa, vou ter que aprender mais uma função, além de todas as que eu já tenho, né? Do dia a dia. Bem na hora que você citou uma coisa até importante, que é e-commerce, que hoje é um item que todo mundo, principalmente na pandemia, procurou muito. Falou, poxa, eu quero ter a minha loja online. E isso é o primeiro ponto. Quem pensa em ter uma loja online, ele já começa a falar, poxa, agora eu tenho que saber marketing, eu tenho que saber isso, eu tenho que saber aquilo. Tanto é que dentro do curso do Senac oferece até tudo junto, porque é essa crença. A agência, antigamente, você para fazer qualquer coisa numa mídia off, você precisava de uma agência, né? Até para passar, por conta da Ancine e de tudo mais. Hoje não. Hoje, para você fazer uma campanha no Google, tem o 0800 do Google. Se é a primeira vez que você vai fazer campanha, entre em contato com o Google, você ainda ganha um voucher de uns R$400 ainda. Só para fazer campanha lá. Ele te direciona, uma equipe do Google vai te passar tudo. Obviamente que quando você está abrindo um negócio, o marketing é um pilar, né? Gerar demanda. Um dos itens que eu falei na hora que eu falo do processo comercial é acompanhamento. Só que esse acompanhamento, o empresário, se ele não está na operação, ele tem que acompanhar todos os departamentos. Ele tem que acompanhar logística, produção, entrega. Se é serviço, então piorou, que aí ele tem que o desenvolvimento desse serviço. Muitas vezes é ele que executa o serviço. Sim. Então, você precisa ter alguém ali para dar o suporte. A Rua nasceu para cuidar disso. Ela nasceu com essa necessidade, a gente cuidando do agro, com a seguinte demanda. Eu preciso vender um espaço de revistas. Nasceu com essa demanda. Chegaram para a gente e falaram, olha, eu tenho uma revista aqui. Vamos pôr para vender? Eu falei, vamos colocar para vender. Então, nós temos essa especialidade. Existem N outras empresas tão competentes quanto. E é muito importante você ter o suporte. Consigo trabalhar sem o suporte? Sim, vai dedicar tempo. Aí quanto tempo você tem para se dedicar a isso? Não, Lucas, o meu negócio está rodando bem, eu gostaria de dedicar o tempo do marketing. Eu acho que o primeiro passo é fazer um curso como esse aí, ele é muito importante. Você já tem uma noção macro. Precisa estudar, fazer algo muito complexo? Você, como eu disse, o Google consegue te dar assessoria, o Facebook tem parte de assessoria. E tem uma coisa muito importante, Humberto, que eu já vi acontecendo bastante. Muitas vezes o próprio cliente, ele consegue fazer melhor do que um externo, porque ele conhece o negócio e o produto dele melhor do que o externo. Ele fala, poxa, o meu cliente é esse. Quando ele entende a ferramenta, meu cliente é esse. Se eu oferecer isso aqui, eu sei, porque ele sabe o argumento de venda. Como ele sabe o argumento de venda, muitas vezes ele consegue. Eu já peguei casos de corretores que ele tirava a foto da casa, postava e dava muito mais resultado que a imobiliária que estava fazendo campanha, pondo dinheiro e o trem não vendia. Justamente pela simplicidade. Ele falou, poxa, é isso aqui que o meu cliente quer ouvir. Ele quer saber que o preço é esse e pronto, acabou. Então, o fato de o digital permite isso, é muito legal. Se você conhece o seu negócio a fundo, com toda certeza você dá conta de atrair o público, né? Bacana, né? Não tem como fugir da tecnologia hoje em dia, não tem como fazer de outra forma, né? Ela veio para facilitar, né? Para tudo, ela veio para facilitar. Antigamente você vai fazer tudo na mão, sozinho, era muito difícil. Poxa, quando a gente começou, assim, era Listel. Você lembra da Listel? Você pegava... Não sou dessa época. A Listel você pegava, por muitas vezes, eu pegava a Listel, olhava o nome da empresa e ia ligar para vender serviço. Então, é uma coisa que você não existe mais, tem o Google Maps, tem o Waze, tem tudo. Então, ela veio para facilitar. No início parece assustador. Nossa, como é que eu vou me integrar tudo isso? É só você entender sua necessidade. Com a sua necessidade, você vai achar o caminho. Bacana. É isso aí. Tenho certeza de que quem nos ouviu aqui hoje já saiu aí com vários passos a passos, com dicas e insights e orientações
e tá aí com a cabecinha fervilhando para já colocar tudo em prática. E Lucas, para a gente finalizar aqui, eu quero deixar um espaço para você inspirar aquelas pessoas que estão começando agora, que querem crescer o seu negócio, o seu empreendimento. Queria que você deixasse uma dica de ouro. Eu acho que a dica mais importante para quem está empreendendo é se adaptar. Adaptar a cenários políticos, a cenários pandêmicos, né, que a gente viveu, uma coisa que não tinha, de repente a gente está vivendo uma coisa e fala, gente, isso aqui não tem lógica. Então, conseguir adaptar seu negócio, ter esse discernimento, poxa, estou mudando, meu negócio ele é um ser vivo, ele tem que se adaptar rápido, encaixar, organizar. Esse é o segredo. A rua, esse foi o maior segredo nosso. A rua, ela veio de mídia de revista. E de repente a gente está falando aqui de marketing digital. Há 15 anos depois, é muito pouco tempo. De um ano para outro na pandemia, se falava de TV, de repente diminuiu muito num período, depois voltou. Agora a gente está vivendo um momento que o off está voltando, né? As feiras estão voltando muito forte. Então, aprender a adaptar, se adaptar ao seu negócio, entender seu negócio é o maior segredo. Bacana, é isso aí. Muito obrigada, Lucas, pela sua participação, por estar aqui com a gente hoje, Eu que agradeço. compartilhando seu conhecimento e ajudando tanta gente que está aí iniciando um negócio, que está aí na peleja, né, na luta, Com certeza. para vender, para fazer o seu negócio virar. Então, muito obrigada pela sua participação. Se alguém quiser conhecer o seu trabalho, tirar alguma dúvida, onde que te encontra? Pode acessar o Instagram da Rua Marketing, pode chamar. O que precisar de suporte, orientação. Para nós, a gente tem até uma política de trabalho que a gente ajuda de qualquer forma, porque em algum momento ele vai precisar da gente. Mesmo ele está começando ali, não tem um recurso, a gente orienta, dá o caminho e no segundo momento a gente pega para fazer. Então, pode chamar que a gente tem o maior prazer de atender. É @? @Rowan Market. Muito obrigada, Lucas. E aí, gostou do nosso episódio de hoje? Eu tenho certeza que sim. Lembrou daquela pessoa que tem um pequeno negócio, que tem uma pequena empresa ou que está começando agora e quer crescer? Compartilhe esse episódio com ela, porque eu tenho certeza de que ela vai aprender muito. Se você nos acompanha pelas plataformas de streaming, segue o nosso podcast, avalia. A sua avaliação ela é muito importante para nós. E nós também estamos no YouTube. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, segue o nosso canal, se inscreve para não perder nenhum episódio novo e deixa a sua opinião aí nos comentários, tá certo? Corta aqui para mim rapidinho para eu te perguntar. Tá curtindo o Mercadológico? Já seguiu o nosso podcast nas plataformas de streaming e fez a sua inscrição no YouTube do Senac Goiás? Corre lá porque a gente está só começando, viu? E eu te garanto que o que vem por aí nos próximos episódios está simplesmente imperdível. Mas eu tô passando aqui rapidinho para te dar um recado. A partir de agora o nosso podcast será quinzenal. A cada 15 dias a gente se encontra para aquele bate-papo que você já conhece, sempre com assuntos relacionados ao universo do trabalho e as tendências nas áreas da gestão, tecnologia, gastronomia, moda, saúde e beleza. E não fica aí pensando que você vai ficar uma semana longe de mim não, viu? Porque na semana que não tiver Mercadológico, eu te espero no Falando Nisso, o podcast em áudio e vídeo do Sesc Goiás sobre qualidade de vida e bem-estar, que já tem mais de 60 episódios disponíveis para você. Então, terminando aqui já sabe, né? Corre lá no perfil do Falando Nisso e segue o nosso programa. Se você preferir, também pode acompanhar pelo canal do Sesc Goiás no YouTube. Viu só? Com o Sesc e o Senac Goiás, você tem companhia toda semana para aprender coisas novas e aplicar na sua vida profissional e pessoal. O recado tá dado. A gente se vê na semana que vem, no Falando Nisso, e daqui 15 dias no Mercadológico. Agora, bora conferir a frase que eu preparei para encerrar o episódio de hoje. Eu finalizo o nosso episódio com uma frase de Liz Smith, que diz o seguinte: comece de algum lugar. Você não pode construir uma reputação apenas em cima do que pretende fazer. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Mercadológico. 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 Mercadológico.